Bem-vindos à minha história autoral de fantasia em audiodrama. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e deixe um comentário, mesmo que simples e curto. E se você gostar das minhas histórias, considere se inscrever no canal e seguir comigo nessas jornadas e aventuras em audiodrama. Aproveite e ouça sem moderação. Márcia Velke apresenta As Duas Terras, Livro 2, O Conselho de Valma, Capítulo 5, Fogo e Sombras. Uma escuridão crescia ao redor de Emir e Nharu, enquanto caminhavam com dificuldade pelo chão nevado da floresta. Trovão também não parecia muito confortável, levando nas costas um lobo que tinha quase o seu tamanho e peso. Se não fosse pela força extra que Emir e Trovão receberam, eles não teriam conseguido erguer e colocar o lobo desacordado sobre Trovão, e tampouco ele teria conseguido carregá-lo pela floresta. Mas agora, as coisas estavam começando a complicar. Trovão estava muito ocupado para procurar um abrigo. A noite caía rapidamente e, para completar a lista de desgraças, recomeçava a nevar. Acho que seu plano de buscar refúgio quando anoitecesse não funcionou dessa vez, comentou Nharu, sentindo vários flocos de neve no rosto. Tenho que admitir sua razão nesse ponto. Mas ainda não perdi a pouca esperança que me resta, e espero que, assim como eu, você esteja observando o lugar à procura de um abrigo, não apenas fazendo comentários sobre a minha falha de julgamento. Estou tentando, mas está cada vez mais escuro, defendeu-se Nharu. Acha que o lobo vai sobreviver? O rapaz perguntou, apontando para o lobo que parecia mais morto do que desacordado. Se conseguirmos um abrigo logo e pudermos tratar suas feridas a tempo, ele terá uma chance, respondeu Emir, e olhou com atenção para um lugar mais acima. Será que é o que eu estou pensando? O que você viu? Perguntou Nharu ansioso. Preciso averiguar antes de confirmar. Fique aqui com Trovão. E não me desobedeça dessa vez, enfatizou Emir. Nharu apenas grunhiu em concordância, e Emir sumiu através de algumas árvores, indo para a parte mais alta da floresta. Poderiam ter passado apenas alguns minutos, mas para Nharu pareciam horas, e sua ansiedade só aumentava. Ele já cogitava desobedecer a Emir e ir atrás dele quando o mestre voltou, espalhando um tanto de neve enquanto caminhava, pois a nevasca havia se intensificado. Há poucas alegrias maiores do que ver sua esperança recompensada. Encontrei uma cabana abandonada. Achei ter visto a ponta de uma chaminé e estava certo. Tem lenha e um pouco de comida deixada para trás na pressa da fuga. Venha, teremos de ajudar Trovão, pois é uma subida difícil. Emir estava certo. Mesmo com ele e Nharu ajudando a segurar o peso do lobo, Trovão sofreu para completar a subida íngreme, e por 2 vezes eles acharam que não conseguiriam chegar à cabana. Por fim, exaustos e enregelados, eles entraram na pequena cabana de 2 quartos. Emir rapidamente acendeu fogo na lareira e Nharu jogou vários cobertores no chão em frente a ela, e ali deitaram o lobo. Todos estavam com muita fome, mas cuidar das feridas do lobo era prioridade. Enquanto Emir fazia o trabalho principal no corpo do animal, Nharu esquentava a água e preparava os remédios e as compressas.
seguindo a orientação do mestre. Trovão sentou-se com as patas sob o corpo e se esquentou perto da lareira, recuperando-se do esforço extra. Quando tudo o que podiam fazer fora feito, eles deixaram o lobo dormindo, esperando que os remédios fizessem o seu trabalho, torcendo para que o pobre animal conseguisse vencer sua batalha contra a morte. Emir e Nharu, agora aquecidos pelo trabalho e pelo fogo, dedicaram-se a preparar uma generosa refeição para Trovão e para si próprios. Não está fresco, mas está seco, falou Emir, abrindo a porta da frente da cabana e entrando com um grande feixe de feno que havia encontrado no celeiro. Feche a porta, Nharu, o vento está congelante. Aqui está, amigo. Emir colocou o feno diante de Trovão. Deleite-se, pois não sabemos se teremos tal fartura nos dias que nos aguardam. Encontrei grãos e carne seca e algumas conservas, informou Nharu depois de fechar a porta. Tinham pão e alguns legumes, mas estavam todos estragados. Vamos fazer um ensopado com os grãos e a carne e comer as conservas como acompanhamento, sugeriu Emir, indo em direção à mesa onde Nharu havia deixado seus achados. Irá saciar a fome e aquecer o corpo. Não demorou muito e um maravilhoso cheiro de ensopado preencheu o cômodo. Emir e Nharu tiveram que contornar o lobo toda vez que precisavam cuidar da comida, que borbulhava em um caldeirão pendurado sobre a lareira, e também quando precisavam acrescentar mais lenha ao fogo. Porém, seus esforços foram recompensados com um improvisado, mas delicioso jantar. Eles não conversaram muito, apenas o necessário. Não queriam perturbar Trovão, que depois do feno e de uma grande bacia com água fresca, dormia perto do calor do fogo. Tampouco queriam acordar o lobo, que já respirava melhor. Depois do jantar, Nharu lavou os pratos para usá-los novamente pela manhã. Então pegou sua caneca e pela segunda vez a encheu de café quente na lareira. Ele trouxera todos os cobertores e travesseiros que encontrou na casa e os havia colocado perto da lareira. O jovem sentou-se neles e começou a beber o café com calma. Era muito bom estar em um lugar coberto, fechado e quente, depois de tantas semanas dormindo na floresta fria. É uma pena que só valorizamos os pequenos prazeres depois de sermos privados deles por longo tempo, falou Emir, como se tivesse adivinhado os pensamentos de Nharu. Ele sentou-se ao lado do jovem, degustando sua terceira caneca de café. Fico pensando se a família que morava aqui conseguiu algum abrigo no sul, ou se está dormindo escondida em algum lugar na floresta, sem conseguir se aquecer direito, com crianças, disse Nharu, olhando triste o brinquedo de madeira, deixado no chão pela pressa. Ou talvez não conseguiram ir muito longe antes dos... Nharu não conseguiu terminar a frase e tomou mais um gole de café, que não parecia tão acolhedor depois daqueles pensamentos. Não sabemos, Nharu, e provavelmente nunca saberemos. Alguns conseguirão escapar, outros não terão a mesma sorte. Assim também será com os lobos e as criaturas da floresta que agora fogem para o sul. A melhor maneira de ajudá-los é parar quem os está perseguindo. Emir tomou o último gole do seu café e levantou-se, pegando um cobertor para si. Vou vigiar perto da janela até a madrugada. Então acordarei você para me render. Vamos deixar Trovão descansar essa noite. Ele precisa refazer as forças. Acha que podem encontrar a cabana? Nós mal conseguimos vê-la, mesmo estando tão perto dela, argumentou Nharu, ansiando por dormir a noite inteira perto do fogo, enrolado em um cobertor. É difícil, mas não impossível, respondeu Emir. Prefiro estar preparado do que ser pego de surpresa. Nharu não ficou feliz com a resposta, mas a aceitou. Ele ainda sentia calafrios ao lembrar dos jaus na floresta.
e ser pego em um ataque surpresa por um bando deles era uma boa razão para perder parte da noite de descanso. Nharu mal havia se enrolado no cobertor e já dormia profundamente. Um bafo quente no rosto acordou Nharu. Ele ainda estava zonzo do sono e demorou um pouco para lembrar onde estava. Ele ouvia o fogo crepitando na lareira e sentiu mais uma baforada. Nharu abriu os olhos e levou o susto, mas não se mexeu ao ouvir Emir falando com calma e bem devagar. Não faça nenhum movimento brusco, senão ele vai te atacar. O lobo havia acordado e sua enorme boca, repleta de dentes afiados, estava a centímetros do rosto de Nharu. Para piorar, o lobo começou a rosnar. Dália, acorde! Encontramos uma ótima carona para Valma. Você não vai acreditar! Exclamou Fauzi, mexendo no braço de Dália para fazê-la acordar. Hã? O quê? Perguntou Dália sonolenta, tentando enxergar Fauzi com a grande quantidade de luz natural no quarto. Você vai entender. Se lave e se arrume e encontre a gente no pátio lá embaixo. Gritou Fauzi animado, enquanto saía apressado do quarto, indo para a escada interna da casa. Dália sentou-se e fechou um dos olhos, como se isso a ajudasse a lidar melhor com o excesso de luz. Depois de alguns minutos contemplativos, um bocejo e um esfregar dos olhos, ela levantou e foi até a varanda. No pátio central, ela viu Caleb e Fauzi conversando animadamente com um anão, perto de uma carroça muito chamativa. Era óbvio que Caleb e Fauzi o conheciam, e ela demorou mais um pouco até lembrar-se do anão viajante que Fauzi e Mestre Emir citaram quando Ila lhe mostrou o mapa do continente na biblioteca da Casa da Árvore. Mas ela não lembrava o nome dele. Era algo parecido com Guaxinim, mas um pouco diferente. Pois é, mais uma coisa na lista enorme que ela não conseguia lembrar. Pensou Dália, frustrada consigo mesma. Dália deu de ombros e foi vestir o restante das roupas. Então desceu um lance da escada em espiral e lavou-se no banheiro. Agora sim, ela estava acordada e o nome do anão era Nanshin. Finalmente ela lembrou. Seria tão bom se o restante de sua memória perdida voltasse tão facilmente quanto o nome do anão. Ela pensou e desceu o restante da escada. Dália passou pela passarela de cipó e madeira que ligava as árvores alagadas à parte seca e desceu as escadas que levavam ao pátio central. Quando Fauzi a viu, foi de encontro a ela, com um largo sorriso no rosto. Dália, lembra quando falamos do Nanshin lá na biblioteca? Fauzi perguntou, e Dália fez um meneio de cabeça, indicando que lembrava. Ele era a última pessoa que eu imaginei encontrar aqui. Continuou Fauzi, pegando na mão de Dália e acompanhando-a até a carroça. Ele não costuma viajar nessa época, pois diz que sua artrite faz seus pés gelarem quando chega o frio. Mas faz sentido, pois ainda estamos no outono e não está tão frio para gelar os pés. Ainda assim, foi uma surpresa encontrá-la aqui. Willa conjecturou, mais para responder a si mesmo do que a Dália. E você está esquecendo que aqui no oeste o frio demora um pouco mais para chegar, e não é tão intenso quanto perto das montanhas onde vocês vivem. Respondeu Nanshin, ouvindo Fauzi enquanto Willa se aproximava com Dália. Na verdade, eu não iria viajar até a próxima semana, mas Sulaine decidiu que os canos do nosso banheiro precisavam parar de pingar.
Então carreguei rapidamente a carroça antes que ela colocasse uma chave de cano na minha mão. Não seria mais rápido se você só consertasse os canos? Sugeriu Fauzi, ingênuo. Nanshin fez uma expressão de estou pensando no seu argumento. Então disse um não, cantado, com um sorriso malandro no rosto. Eu sou um anão das montanhas da lua, rapazote. Eu crio beleza. Com isso, Nanshin mostrou com a mão sua carroça, toda trabalhada em entalhes de madeira em cores diversas. Detesto fazer concertos. Prefiro fazer algumas vendas extras e pagar um dos caneiros da Montanha Sul. Quem é Sulaine? Perguntou Dália, ainda olhando admirada o belo trabalho que Nanshin fizera na carroça. Minha amada esposa. Grasna como 100 corvos quando está irritada, e é teimosa como um pônei empacado na estrada. Uma mulher maravilhosa. Vale mais que todos os tesouros das montanhas da lua. Nanshin falou com a naturalidade de quem brinca e diz verdades ao mesmo tempo. E você, mocinha? O que está fazendo tão longe das terras brancas? Como você? Começou Caleb entrando na conversa. Ele estava ajudando Nanshin a descarregar a carroça e acabara de descer com mais uma caixa. É só olhar o jeito dela, típico do povo do norte. Para uma rana, você está muito lerdo, rapaz. Eu chutaria a cidade de Cariva. Acertei? Nanshin olhou para Dália em busca de uma confirmação. Eu não sei, eu não lembro. Respondeu Dália com um sorriso triste. Como assim você não lembra? Indagou Nanshin confuso. Ela perdeu a memória, respondeu Fauzi gentil. Primeiro, eu também percebi que ela era do norte, só não tão rapidamente quanto você, Nanshin. Defendeu-se Caleb, recomeçando a subir a escada, que levava até o topo da carroça. E quanto à perda de memória, é uma longa história, e temos muitas coisas para descarregar. Então, se ainda quer minha ajuda, sugiro conversarmos menos e trabalharmos mais. Muito bem, hora de trabalhar, entendido. Assentiu Nanshin, sem perder a animação. Mas vocês me contarão toda essa história depois, com riqueza de detalhes. O anão terminou, dando uma piscadela para Fauzi e Dália. Depois de tudo descarregado e com a tenda de vendas de Nanshin montada, Fauzi, Dália e Caleb voltaram para a casa de Gunnar para tomar o café da manhã com eles, enquanto Nanshin fazia suas primeiras vendas do dia. Yara devolveu a parte das roupas dos 3 viajantes que sobreviveram ao processo de lavagem. Fauzi teve que dizer adeus à sua calça, que foi substituída por uma de Kenai, enquanto Dália teve que dizer adeus ao colete costurado de forma improvisada por Fauzi em Isblander, depois do ataque do Luio. Ele tinha virado farrapos depois que Yara tentou esfregá-lo. Caleb também ganhou uma camisa e uma calça de Gunnar. Apenas seu colete de couro passou pelo teste do sabão e da escova. Mais tarde, todos foram ao pátio central para aproveitar o dia. Dália entendeu rapidamente por que todas as carroças eram coloridas e cheias de detalhes. Essa era a forma que os mercadores usavam para chamar a atenção das pessoas. E funcionava. As crianças eram as primeiras a chegar, com um olhar de puro encantamento, tanto para as carroças quanto para as mercadorias espalhadas estrategicamente ao redor. Logo depois das crianças, vinham as mães, as irmãs, os irmãos e os pais. Então entrava a segunda estratégia, uma boa lábia. Nanshin era bom em ambas, e quando a metade da tarde chegou e os mercadores começaram a empacotar e guardar as coisas para seguir em viagem, o anão havia vendido quase tudo o que trouxera, levando em contrapartida uma generosa carga de lusgo, várias especiarias e pescados defumados para o caminho de volta a Valma. Foi uma despedida cheia de emoção para Fauzi, Kenai e Potira, com promessas de futuras visitas, cartas e troca de livros do cavaleiro Dinganon. Os adultos tiveram uma despedida mais contida, mas Caleb, sem dar muitos detalhes,
Pediu a Gunnar que a vigilância da vila fosse intensificada e que eles se preparassem caso algo ruim acontecesse. Gunnar era um pescador esperto e, mesmo tendo sido privado de todas as informações, entendeu o que Caleb queria dizer com aquela recomendação e respondeu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para manter sua família segura. Que o Único vos proteja, disse por fim Gunnar, e com isso Caleb subiu no banco externo da carroça, sentando-se ao lado de Nanshin, enquanto Fauzi e Dália entraram na parte interna, sentando-se no banco que ficava embaixo da janela frontal, atrás de Nanshin e Caleb. Fauzi correu até a parte de trás da carroça e subiu na cama embutida, acenando um adeus pela janela traseira, até que Gunnar e sua família e a vila de Iradia sumiram entre as árvores da floresta. Ele enxugou os olhos com a mão quando voltou e sentou-se novamente ao lado de Dália, que o olhou com compaixão, acariciando seu braço. A estrada que atravessava a região mais seca da floresta pantanosa parecia tão esquecida pelos governantes quanto seu povo. Os solavancos na carroça, por conta dos inúmeros buracos e sulcos causados pela água, eram constantes. Fauzi e Dália se seguravam como podiam dentro da carroça, enquanto Nanshin e Caleb tinham um pouco mais de firmeza no banco do guia. Eles tentaram conversar, mas acabaram desistindo por causa do barulho extra das engrenagens ao atravessarem o terreno difícil. Nanshin resolveu passar o tempo cantando, e eles pouco entendiam das palavras que ele cantava. Às vezes, entendiam um "levou um safanão" e um "quebrou seu narigão", o que os fazia pensar que era melhor mesmo que eles não entendessem a canção. Foi assim, entre um tranco e outro, e a cantoria de Nanshin, que eles viram a floresta escurecendo e uma luz amarelada atravessando as copas das árvores, mudando para o vermelho conforme o sol descia no oeste. Quando a estrada ficou na penumbra, Nanshin parou a carroça e acendeu as lamparinas externas e internas com óleo de tâmaras. Agora eles conseguiam enxergar um bom trecho à frente, dos lados e atrás. "Vamos seguir apenas por mais algum tempo", anunciou Nanshin quando voltou ao banco guia. "Os cavalos, e creio que nós também, precisam descansar. Tenho uma vila abandonada algumas milhas adiante. Sempre passo a noite lá. É mais seguro do que passar a noite no meio da floresta." O som da carroça se misturou aos sons noturnos da floresta, mas o terreno melhorou gradualmente e Dália arriscou fazer uma pergunta. "Por que achou que eu era de Cariva, Nanshin?" O anão deu um sorriso de canto e fez uma expressão de "eu sou muito esperto. Já andei por quase todo o continente, e o povo de Cariva tem um sotaque levemente diferente, assim como o de Pebe, que mora mais perto da costa do Mar das Pedras. Eles também têm seu próprio jeito de falar. Quando você perguntou sobre Sulaine, percebi o sotaque de Cariva pela forma como disse o nome da minha esposa. Confirmo o que o seu irmão disse sobre ser de Cariva", comentou Caleb. "Você lembra de alguém chamado Xandar em Cariva, Nanshin?" "Fiz muitas viagens para o norte. Normalmente eu ia a bordo dos navios grandes, saindo de Valma. Eles levavam as carroças e até os animais. Tinham comida e tudo mais. Uma maravilha. E o mar? Um espetáculo." Nanshin falava animado, mas parou ao ver a expressão impaciente de Caleb.
De Pebe eu descia pela grande estrada que corta as terras brancas, comprando e vendendo. Cariva é uma das maiores, se não a maior, cidade do norte. Tem altos muros e muita vigilância. Na época em que eu ia para o norte, a cidade tinha um líder que o povo chamava de Duque, mas nunca soube seu nome de verdade. Poderia ser o tal Xander, talvez. Ele era alto, magro, mais ou menos da minha idade e tinha uma cicatriz no rosto? Perguntou Dália. Não, ele era mais velho, atarracado, sabe? Meio careca, do tipo que trabalha pouco e come muito. Talvez Xandar trabalhasse para o tal Duque. Você lembra de alguém com as descrições que Dália mencionou perto do Duque, Nanshin? Perguntou Caleb. Não tinha ninguém com cicatriz no rosto. Eu me lembraria se tivesse visto, pois não é algo comum de se ver. E na última vez que fui ao norte, o Duque já não era mais o líder de Cariva. Tinha sido morto na própria cama por um assassino profissional, provavelmente contratado pelo homem que o substituiu na liderança da cidade. Esse parecia ser mais sinistro que o Duque. Eu o vi de relance uma vez só, passando a cavalo pela avenida principal. Mas sem cicatriz, e o homem era bem mais velho que a moça aqui. Contou Nanshin, tentando lembrar todos os detalhes. Por que você não vai mais para o norte? Perguntou Fauzi. Minhas juntas começaram a incomodar conforme a idade foi chegando. O frio do norte não é coisa fácil de lidar. E como a minha maior renda sempre veio das terras verdes, desisti das terras brancas. Bom, estamos chegando à vila abandonada. Falou Nanshin, virando a carroça para uma estrada secundária. O contorno de várias casas nas árvores podia ser visto em meio à escuridão. E dessa vez vocês não vão escapar de me contar toda essa história. A carroça de Nanshin era equipada com um fogão à base de sementes de crivon, e o anão tinha tudo o que era necessário para fazer uma boa comida lá dentro mesmo. No entanto, Nanshin preferiu fazer uma fogueira ao ar livre, pois queria assar um pescado defumado no espeto, acompanhado de batatas e cebolas. A noite estava amena e estrelada, e ele tinha bons companheiros de conversa, o que era perfeito. As chamas dançavam na fogueira, iluminando a carroça, os cavalos que comiam seu feno perto de uma das árvores e um pouco da vila abandonada. Era possível ver o que restou das escadas que contornavam os troncos. Sua madeira estava apodrecida e musgosa. Lá no alto, as casas ficavam na penumbra, como se olhassem os invasores de um jeito ameaçador. Elas me dão um pouco de medo, comentou Fauzi, olhando para as casas lá no alto. O povo da região diz que a vila foi abandonada porque as Ans vivem aqui, e foram eles que mataram o povo que insistiu em ficar. Dizem que os Azans atacam todos que invadem seus domínios, matando-os à noite, enquanto dormem. Nanshin falou num tom misterioso e dramático, e Fauzi o encarou de olhos arregalados. Então Nanshin relaxou o rosto e riu. É por isso que sempre passo a noite aqui. Essas histórias mantêm qualquer bisbilhoteiro ou salteador longe. Nunca vi um Azang na vila em todos esses anos. E se você está preocupado com o fato de que alguém possa se esconder nas casas lá em cima, pode relaxar e aproveitar a noite. A madeira, tanto nas casas quanto nas escadas, está velha e podre. As únicas criaturas que conseguem andar sobre ela são os esquilos e os ratos, e eles ainda fazem um barulhão. Mas então, por que a vila foi abandonada? Perguntou Fauzi. Há várias vilas abandonadas na floresta pantanosa, pequeno Ila. Nem todas as vilas são como as de Raja, respondeu Nanshin, colocando o espeto com o pescado defumado sobre o fogo, preso a 2 hastes de ferro. Não é fácil viver por aqui, e muitos desistem e se mudam para outros lugares mais favoráveis. Quando restam poucos, esses também acabam se mudando, seja para as vilas mais povoadas como as de Raja, seja para fora da floresta. Agora me contem essa história de perda de memória e homem com cicatriz, pois estou cada vez mais curioso. Disse Nanshin,
enquanto pegava as batatas e cebolas para colocá-las em outro espeto. Nanshin preparou os legumes, o jantar assou e ficou pronto, e estava sendo degustado por algum tempo, quando finalmente eles terminaram de contar boa parte de suas aventuras. Eles omitiram tudo o que envolvia a espada, pois foi uma das recomendações de Mestre Emhyr. Somente revelar a espada a Mestre Hakim e a mais ninguém. E isso foi ressaltado por Caleb para Dahlia e Fawzi antes de partirem da vila de Iradia. Ele havia listado tudo o que poderiam ou não dizer. Dahlia aceitou sem questionar, pois para ela, quanto menos pessoas soubessem, melhor. Fawzi confiava tanto em Caleb quanto em Dahlia, e também via como prudente que eles mantivessem o sigilo. E você não lembra de nada, nem do seu irmão? Isso é, se ele for realmente seu irmão e não estiver mentindo, falou Nanshin, depois de comer mais um pedaço de batata assada. Não acho que ele estivesse mentindo, pois ele não percebeu que eu não havia lembrado dele. Fiz de conta que eu o conhecia e o deixei falar. Pessoas arrogantes gostam de se gabar, e foi o que ele fez, respondeu Dahlia. Garota esperta, elogiou Nanshin. Gostaria de poder ajudar mais, mas faz uns anos que não vou mais ao norte, e tudo de que me lembro contei a vocês. Você já ajudou muito, Nanshin, falou Caleb. Agora sabemos que Dahlia veio de Cariva, e com sorte, logo ela irá ter suas lembranças de volta, e saberemos quem ela realmente é. Caleb encarou Dahlia com uma expressão que misturava esperança e medo. Dahlia sustentou o olhar. Então voltou-se para Nanshin. Você não tem receio de viajar sozinho por tantos lugares perigosos? Dahlia perguntou. Não, cantarolou Nanshin divertido. Já passei por muitos apertos na estrada e aprendi com cada um deles. Além disso, tenho minha companheira aqui. Nanshin acariciou a madeira do cabo de um machado de 2 lâminas. Aprendi a dormir bem quando estou em lugares seguros e a ter sono leve quando estou em lugares perigosos. É difícil me pegarem de surpresa, e ainda mais difícil me vencerem em um combate. Nanshin abriu uma sacola que estava no chão, perto dele, e de lá retirou um alaúde repleto de detalhes entalhados na madeira. Era um lindo objeto, e quando Nanshin o dedilhou, o som era maravilhoso de ouvir. Hora de fazer um pouco de música. Você trouxe sua flauta, Fawzi, ou a deixou na casa da árvore? Fawzi arregalou os olhos e deu um largo sorriso ao ouvir as palavras de Nanshin. É claro que eu trouxe, mas acredita que eu não toquei nela nenhuma vez desde que saímos de casa? O quê? Não me admirem vocês estarem com essas caras de sapo de banhado. Viajar sem música é como comer sem sentir o sabor da comida. Vá lá buscar sua flauta, pequenino, e vamos alegrar um pouco essa noite cheia de estrelas. A próxima hora foi inundada pelos sons alegres do alaúde de Nanshin e da flauta de Fawzi. Willa estava radiante por tocar novamente depois de tanto tempo. Era como estar de volta à casa da árvore, onde tudo era alegria e conforto. Dahlia sorria enquanto ouvia, e Caleb se recostou na parede externa da carroça, relaxado, bebendo mais uma xícara de café. Dahlia e Fawzi foram dormir na cama embotida que ficava na parte de trás da carroça. Nanshin ofereceu um acolchoado no chão da carroça para Caleb, mas ele preferiu cochilar sentado onde estava e ajudar o anão na vigília noturna. Nanshin não reclamou da ajuda. Fawzi, acorde, agora!
Fauzi acordou num susto, mas quando se virou para o lado, viu que Dália dormia profundamente, e ao olhar para o interior da carroça, percebeu que não havia ninguém ali, além deles dois. Então, de quem era a voz feminina que o chamou com tanta urgência? Fauzi olhou para a janela e viu um céu estrelado acima das copas das altas árvores e relaxou. Talvez tivesse sido uma voz em um sonho. Por algum motivo, a voz lhe lembrava de Elwine, e ele olhou para a mochila ao lado do travesseiro. Ele sempre a mantinha perto, como a Effie lhe aconselhou naquela noite. Fauzi voltou a olhar para a janela. O susto da voz havia tirado seu sono. Então, ele viu algo que tirou o seu sono por completo. 2 olhos, grandes e amarelados, espiavam pelo canto da janela do lado de fora. Não havia nariz nem boca, e a cabeça era feita de fumaça negra, que se misturava à escuridão da noite. Os olhos não piscavam e olhavam diretamente para ele. Fauzi tentou gritar, acordar Dália, mas seu corpo e sua voz não obedeceram. Era como se aqueles olhos o mantivessem preso, impedindo-o de se mexer e falar. Os olhos se inclinaram lentamente para um lado, de modo estranho, e isso assustou Fauzi ainda mais. Então, sem avisar, os olhos sumiram. No entanto, Fauzi ainda não conseguia se mexer ou gritar. Uma fumaça negra começou a entrar pelos vãos da janela, voando até o teto. Aos poucos, uma forma humanoide, feita de fumaça, do tamanho semelhante ao de Fauzi, foi se formando. Seus pés e mãos se prenderam ao teto como uma aranha ou outro inseto faria. E para o horror de Fauzi, no que seria a parte de trás da cabeça, reapareceram os olhos amarelados, mais nítidos. Agora Fauzi os via melhor. Eles eram malignos. Um grande rasgo começou a aparecer abaixo dos olhos, indo de um lado ao outro da cabeça esfumaçada. O rasgo se abriu, revelando horríveis dentes pontiagudos. Aquilo era um sorriso, um medonho e pavoroso sorriso. Fauzi não estava só assustado, estava apavorado. Aquela coisa era um azangue? Mas Nanshin disse que nunca viu um azangue aqui. Seja o que for, estava pronto para atacar a qualquer momento. A criatura o observava, como se o seu medo fosse um deleite a ser apreciado. Fauzi, em um ato de desespero, fez algo que nunca se deve fazer diante de um inimigo. Ele fechou os olhos, mas quando ele o fez, deixou de ver a criatura horrenda e a voz feminina que o havia chamado soou mais uma vez. Fauzi, o frasco! Com um impulso que pareceu rasgá-lo por dentro, Fauzi lançou-se sobre a sua mochila. Na mesma hora, a criatura atacou. Entretanto, o efeito do torpor deixara Willa e ele gritou. Dália! Uma faca cortou a criatura ao meio e ela evaporou no ar. O que foi aquilo? Dália perguntou, com a faca ainda em posição de ataque na mão. Fauzi não teve tempo de responder. 2 criaturas atacaram Dália e uma terceira agarrou o pé de Fauzi, puxando-o para fora da cama. Fauzi agarrou-se à cama e segurou a mochila, enquanto Dália lutava com as 2 criaturas que não lhe davam trégua. Caleb! Gritou Fauzi, mas um barulho de luta lá fora indicava que outras criaturas atacavam uma Hannah e Nanshin. Fauzi sabia o que devia fazer. Pegar o frasco e beber a água. Mas como? Só havia um jeito. Ele respirou fundo e soltou a mão da cama, deixando a criatura arrastá-lo para fora da carroça. O Willa conseguiu abrir a mochila, mas outras criaturas chegaram e o impediram de pegar o frasco. Fauzi lutava, agarrando-se à mochila, tentando alcançar o frasco,
enquanto era arrastado para dentro da floresta. As criaturas rosnavam e soltavam gritos agudos que faziam Fauzi tremer de medo, mas ele continuou lutando. Willa não via mais as luzes do acampamento. A floresta ficava cada vez mais escura e mais criaturas desciam das árvores como se fossem aranhas apressadas em direção à presa. Fauzi sentiu o braço ser arranhado e mordido. A dor era quase insuportável, mas ele esticou a mão e conseguiu pegar o frasco. Mais garras, mais arranhões. Ele iria desmaiar de dor. Em um último esforço, Fauzi puxou o braço para cima e com a boca abriu a tampa do frasco, derramando o líquido pela garganta sem muito cuidado. O efeito foi imediato. Uma luz prateada emanou do corpo de Fauzi e começou a desintegrar as criaturas, começando pelas mais próximas, indo até as que desciam pelas árvores. Muitas delas tentaram fugir, mas eram desintegradas no meio da fuga. Por fim, as criaturas sumiram e a luz foi se apagando, até restar apenas Willa, ajoelhado na floresta escura e silenciosa. Fauzi ouviu as vozes de Dália e Caleb chamando-o, mas voltou gradualmente à realidade e só conseguiu gritar: "Estou aqui!" depois de alguns minutos. "Fauzi, você está bem?" Dália perguntou com voz ansiosa, ajoelhando-se em frente a Willa, abraçando-o forte. "Acho que estou, ou vou estar", respondeu Fauzi hesitante. Dália soltou o abraço e Willa percebeu que não havia nenhum sinal de mordidas ou arranhões em seus braços, mas a dor ainda incomodava, agora com menor intensidade. "O que eram aquelas coisas?" perguntou Caleb, erguendo Willa nos braços para levá-lo de volta ao acampamento. "Sombras da montanha", respondeu Fauzi com voz fraca. "Eles estavam tentando me levar." Dália e Caleb o olharam confusos e assustados. "Eu vou explicar melhor, mas me deixem descansar primeiro. Por favor, peguem a mochila e o frasco que estão no chão", pediu Fauzi e se aninhou no peito de Caleb. Dália acariciou o rosto do Willa e Caleb ajeitou-o melhor no colo. Então ela se abaixou e pegou a mochila de Fauzi e o frasco com metade do líquido ainda dentro. A tampa estava ligada ao frasco e Dália o fechou, recolocando-o na mochila. Caleb e Dália se olharam, fazendo as mesmas perguntas em seus pensamentos e, sem dizer palavra, seguiram devagar de volta ao acampamento.